Aqui. Senhores, muito boa tarde, futuros policiais legislativos do Estado de Goiás. Vocês estão bem? Almoçaram? Almoçaram bem? Cansados? Bloquinho? Bloquinho de estudar, né? Senhores, para mim é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui, num dia que antecede a prova. Meu nome é Marcos, eu sou professor da disciplina de Direito e ministro algumas disciplinas aqui no Instituto Rodolfo Souza, como essa que nós vamos trabalhar. Na verdade, nós vamos trabalhar 3 disciplinas. Espero passar um pouco do conhecimento que eu tenho e aprender muito com vocês. A aula é mútua, então se tiver alguma pergunta, se quiser conversar, ou se achar melhor, mais conveniente conversarmos no final da aula, sem problema, eu estou aqui para ajudá-los, para que a gente consiga o melhor resultado. Quero dar parabéns para vocês são mais que vencedores, já estão aqui, estão pagando o preço, é etapa mesmo, é árdua, é difícil, mas eu posso dizer, é recompensador, tá? Eu sou policial militar do Estado de Goiás, fui aprovado no último concurso, já tive outras aprovações e, enfim, ficar falando de currículo aqui eu não gosto, mas eu quero passar um pouco de conhecimento com vocês e a gente crescer junto no conhecimento, beleza? Tenho certeza que daqui vão sair todos os aprovados, mais que certeza, amém? Vocês têm que profetizar e acreditar na vitória de vocês. Vocês estão vendo aqui, né, mãozinha quebrada, uma fratura de rádio distal, só em 9 lugares, decorrente de moto, né? Faz parte. Senhores, vamos lá, sem mais enrolação, então vocês vão desculpando a fisionomia, o jeito que eu tô, às vezes eu tô com a cara aparentar de dor, é dor mesmo, tá? É dor, muita dor. Pessoal que está no online, muito bem-vindo, tenho certeza que você também será um dos nossos aprovados. Senhores, sem enrolação, tá? Vamos massacrar a questão, eu acho que eu mudei durante 8 anos em sala de aula, antes eu costumava brincar demais, tem um momento de descontração, eu acho que é importante quebrar o gelo, mas mais importante é a gente assimilar o conteúdo. Não esqueci de seu livro, comprei um livro para você, relaxa, vai vir. Vamos embora então, pega aí para nós, por gentileza, página 35. Vamos começar com a disciplina de Relações Humanas e Atendimento. Antes de começarmos, fala meu velhinho, antes de começarmos, eu quero que vocês tenham em mente que essa disciplina é uma disciplina que vocês conseguem fazer por simples analogia. Se vocês prestarem atenção no comando da questão, do que a questão está pedindo, olharem com bastante atenção e analisar, vocês vão conseguir acertar essas questões. Ou seja, então não tem que se preocupar. Claro, tem alguns conceitos técnicos que essa disciplina nos aborda? Tem. Eu vou passar esses conceitos técnicos para vocês e aí a gente vai conseguir decifrar e matar essas questões, tá? Marcos, essa questão, essa disciplina, ela é codificada, ela está num código específico, numa doutrina, em alguma questão a mais? Bom, nós temos uma lei chamada de Lei 13.860 de 2017, que ela vai trazer alguns conceitos relacionados ao serviço público em questão de atendimento. Mas não se preocupem, essa lei ela não foi abordada na sua prova, então essa é uma questão mais de assimilação. E onde for trazer essa parte um pouco doutrinária e conceitual da lei, nós vamos trabalhar. Então, pega aí, vamos começar. Nas minhas aulas aqui no Instituto, eu deixo os alunos responder, mas como a gente está com tempo corrido para resolver 3 disciplinas, então eu vou tentar resolver todas as questões dessa parte e as que não der tempo, a gente posteriormente trabalha em gravação, em outra forma, ou pode no final da aula me encher o saco ali, que eu estou super adepto. Show, vamos lá. Questão de número 1. Com base nos fundamentos que estruturam o atendimento ao público na administração, avalie a afirmação a seguir.
distinção entre atendimento e tratamento. Vem cá em mim, rapidão. Eu preciso que vocês fixem isso. Atendimento e tratamento é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? São sinônimos? Não. Atendimento é uma coisa e tratamento é outra. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença, mas eu quero que vocês já tenham em mente para responder a questão. Atendimento se difere de tratamento, beleza? Então, olha só, continuando. Embora sutil, orienta diretamente a qualidade da experiência do cidadão, influencia a percepção institucional, considerando essa separação conceitual, assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta sobre essa diferença no contexto público. Então, vamos lá, crianças. Atendimento e tratamento são equivalentes, pois ambos dizem respeito à forma como o servidor interage emocionalmente com o usuário. E aí, certo ou errado? Errado por quê? Quero que vocês me falam o que é o atendimento. O que é atender? Alguém sabe? Atender é o que eu faço. Atendimento é o que eu faço. E eu quero que vocês gravem esse conceito aqui, ó. Quando eu falar de atendimento, eu quero que vocês tenham em mente que atendimento é uma ação objetiva. Isso vai diferenciar atendimento, ação objetiva. Marcos, beleza, então atendimento é o que eu faço? Sim, é a maneira que eu vou ouvir, que eu vou receber uma demanda, isso é o atendimento, certo? Então, Marcos, e o tratamento? O que é o tratamento? É a forma na qual eu vou atender esse camarada. Então, o atendimento é uma ação subjetiva. Nós estamos tratando de uma dimensão subjetiva. Marcos, que loucura, o que é isso? Galera, é como eu vou fazer. Como? Na ação, caso os meninos estão rindo ali que eu ia falar sabor, mas não é sabor de aprovação, é aprovação mesmo. Então, olha só, no tratamento, a dimensão é subjetiva. É como eu vou fazer, é o meu comportamento como atendente. Marcos, como assim meu comportamento como atendente? Muito boa tarde, senhores, meu nome é Marcos, eu sou policial legislativo do estado de Goiás, sejam bem-vindos à Casa do Povo. Hoje vai iniciar-se uma sessão legislativa às 14 horas, sejam bem-vindos. É tratamento ou atendimento? A forma na qual eu estou prestando o atendimento é o tratamento. É uma ação presta atenção, isso é o que vocês vão precisar saber. É ação subjetiva ou ação objetiva? O tratamento. Subjetivo. Então, bora. Vocês já pegaram a dica, certo? Então, olha só. Volta aqui. O atendimento e tratamento são equivalentes. Não são equivalentes, perfeito? Então, essa é a diferença, porque há uma diferença entre tratamento e atendimento. B, o atendimento se concentra na dimensão subjetiva da relação, enquanto o tratamento representa o procedimento técnico destinado a demandas, certo ou errado? Errado, por quê? Porque inverteu aqui, certo? Subjetivo é o tratamento e objetivo é o quê? O atendimento. Atendimento é como eu faço e tratamento é o quê? Como eu irei atender. Vocês estão entendendo? Tá rápido? Tá na velocidade 2? Às vezes eu costumo falar na velocidade 2, 3, mas tá tranquilos? Estão de boa? Se não entendeu, respira, calma, lê a questão. Então, vamos embora. Essa aí já é errado porque inverteu os conceitos. Olha a letra C. O atendimento corresponde à resposta funcional dada ao cidadão, enquanto o tratamento refere-se ao modo como essa resposta é ofertada, influenciando a percepção do usuário. Sim ou não? Claro. Deu o conceito, toda a terminologia corretamente. Então, gabarito, letra, até aqui letra C. Óbvio que não vai ter outra correta, né? Deixa eu ler as demais com vocês. O atendimento é necessariamente mais importante que o tratamento, pois somente ele interfere na solução da demanda administrativa. Aqui está colocando uma hierarquia. Senhores, tem hierarquia entre tratamento e atendimento? De forma nenhuma. Não tem como fazer dissipação em relação a tratamento e atendimento. E letra E,
O tratamento só ocorre quando há a possibilidade de resolver de imediato o problema apresentado, inexistindo quando a resposta é negativa. Gente, aí, quando a resposta é negativa, isso vai causar impacto? Vocês acham que causa ou não? Cara, depende, porque nem sempre você vai conseguir trazer uma resposta positiva para o cliente, para o usuário, para o cidadão. Imagina só, um policial militar. Eu vou lá na Assembleia Legislativa, vocês policiais legislativos, amém? Eu vou chegar lá para adentrar, eu estou paisano. Eu chego lá e falo assim, gostaria de ir visitar o gabinete da presidência, por gentileza. Eu não falo nada, passo no detector de metais e apita. Está armado? Vocês vão perguntar, lógico, vai observar, vocês vão ter tirocínio. Sim, estou armado. Aí, olha só, tanto que a negativa, isso vai ser uma negativa, nem sempre prejudica. O senhor está armado, então o senhor vai ter que, por gentileza, fazer o protocolo de descautelamento da arma e descarregamento da sua arma. A arma do senhor ficará a cargo da Polícia Legislativa e o senhor não poderá adentrar as dependências da Assembleia Legislativa dentro, sei lá, ou no gabinete da presidência, ou dentro do plenário, dentro do plenário armado, certo? É uma negativa, não é? Eu estou dando uma resposta negativa para um usuário, mas nem sempre a resposta negativa vai interferir. Agora, se eu pego e falo assim, ô, polícia, tem como você entrar armado aqui não, tá? Pode dar meia volta aqui e pronto. Vocês estão vendo que o tratamento interfere? Sim ou não? E quando nós estivermos falando de eficácia, eficiência e efetividade, vocês vão perceber que nessa tríade, a efetividade, que é o resultado positivo do impacto real, não foi concretizado aqui. Então, presta atenção, nem sempre a negativa, ela vai se importar diretamente, tá? Resposta negativa, não autoriza tratamento inadequado. Resposta negativa, não autoriza resposta inadequada. Perfeito? Então vamos lá. 2. Meu Deus do céu, eu pensei que eu precisava de umas 4 horas para falar, tanto que eu converso, e eu descobri que eu só tenho mais alguns tempos. No contexto de atendimento ao público, a atuação do servidor envolve tanto dimensões técnicas quanto aspectos subjetivos, vinculados à relação com o cidadão. Considerando as características apresentadas no texto sobre atendimento e tratamento, suas implicações institucionais, assinale a alternativa correta. Vamos lá, então. Eu sempre falo para os meus alunos, quem foi aluno meu aqui no cursinho, eu cansei de falar. Gente, presta atenção, eu já errei questão de preciosismo, já fiquei fora de concurso de delegado por conta de preciosismo. Ou seja, eu sei a resposta, só que eu estou nervoso, estou afobado. Aí, às vezes, está pedindo a incorreta ou a correta, eu vou lá e nem observo lá e só, cara, estou tão pilhado, falei, não, isso que eu sei, e marco lá. Então, grifa essa parte de vocês, a parte lá quando falar correta, incorreta, observe isso aqui, é importante, tá? O cérebro, ele trabalha com visualização, tá? Então, olha lá, correta, dá uma marcadinha para vocês assimilarem. Então, olha só, o atendimento é essencialmente subjetivo, pois a sua qualidade depende do comportamento do servidor e não da resposta fornecida ao usuário, certo ou errado? É errado, porque o atendimento não é essencialmente o quê? Subjetivo, certo? O comportamento do servidor, ele influencia sim o tratamento, não substituindo a resposta. Lembra disso, subjetivo é tratamento, objetivo é atendimento, perfeito? Então, a errada. B. O tratamento é dispensável quando o atendimento é estritamente técnico, pois a precisão da informação substitui a necessidade de empatia. Não, pelo amor de Deus, né? Claro que não substitui. É dispensável? Pelo amor de Deus, nunca é dispensável. Vocês têm que ter uma postura, o quê? Respeitosa. Empatia e urbanidade, sempre se colocar no lugar do outro, mesmo que a resposta for negativa. Beleza? C. A função estratégica do atendimento decorre de seu papel na construção da imagem institucional e na efetividade das políticas públicas, ultrapassando a mera execução de tarefas. Sim ou não? Por que que é sim?
Porque, obviamente, construir uma imagem institucional vai fortalecer o vínculo de confiança, sim ou não? Com o usuário, com o cidadão, e vai dar, sim, efetividade a políticas públicas. Claro que sim, tá? Então, a resposta que nós encontramos é a letra C. Vamos para D, rapidão? O atendimento telefônico é superior ao presencial, em termos de qualidade, pois elimina interferências relacionadas à postura e linguagem corporal do servidor? Jamais. Tem diferença entre... Quais são os tipos de atendimento? Eu tenho presencial, eu tenho telefônico, eu tenho digital e tenho o que mais? Bora, quem eram meus alunos? Quais eram os tipos de atendimento? Telefônico, digital, presencial e... Não. Então, agora vocês lembram aí, me falam, que nem eu lembro agora. Então, olha só. Então, não existe hierarquia em atendimento, seja o atendimento digital, seja o atendimento telefônico, ou seja o atendimento presencial. Na verdade, são esses três mesmos. Eu que estou tentando inventar outro na minha cabeça. Tá? Então, não tem hierarquia, todos têm que ser tratados de maneira respeitosa, enfim. Olha só, no atendimento digital, a ausência de entonação torna opcional a adoção de uma comunicação humanizada, desde que as informações sejam completas. Ah, não, pelo amor de Deus, me ajuda, né, pessoal? Humanização não depende do meio, depende de postura. Depende de postura, tá? Vocês estão vendo que é intuitivo as questões? Que não dá para preocupar tanto assim? Vocês têm que preocupar com o que mesmo? Informática. Não sei, quem entendeu, entendeu. Né? Ou não? Não, informática não? Tô brincando, tem que preocupar nada, vocês vão passar. 4. Vamos lá? Então, show, vamos acelerar. Com base nos fundamentos do atendimento ao público, VOF. Tá? Eu não vou me delongar aqui, porque a gente precisa acelerar e eu tenho mais 2 listas. O atendimento é uma função objetiva, voltada à solução da demanda do cidadão, enquanto o tratamento corresponde ao modo subjetivo como essa interação é conduzida. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Quero que vocês me falem. Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Porque o quê? Objetivo. Atendimento, objetivo. Subjetivo, tratamento. Por isso que tem que saber essa distinção. A qualidade do atendimento não interfere na imagem institucional, pois o cidadão avalia apenas a resolução técnica do seu problema. Se fosse assim, um órgão que tem lá na Escócia, que começa com D e termina com M, seria o melhor órgão do planeta, né? Aí vocês adivinham qual órgão é esse que eu imaginei. Começa com D e termina com M. Beleza. Então, é falso. Mesmo quando não é possível resolver a solicitação apresentada, o tratamento adequado pode gerar percepção positiva do usuário. Sim ou não? Claro, verdadeiro. 4, o atendimento deve ser estruturado de forma planejada, estratégica, pois impacta diretamente a efetividade das políticas públicas. Sim ou não? Sim, claro que sim. O atendimento digital dispensa atenção à linguagem humanizada, já que a comunicação ocorre exclusivamente de forma escrita. E aí? Falso? Claro que é falso. Humanização não depende do meio de ninguém, depende de postura do servidor. Postura, certo? O que ficou de gabarito? A, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Mesma coisa tabela verdade, que vocês já sabem de cor. Bora. Vou pular, a quinta vai falar do mesmo conceito, vamos para a sexta. Show. Por que eu estou pulando a quinta? Só para deixar claro para vocês que ele está trazendo as mesmas repetições da questão anterior, o mesmo conceito. 6. A tríade de eficiência, eficácia e efetividade aplicada ao atendimento ao público funciona como um instrumento gerencial que orienta tanto a execução quanto a avaliação dos serviços prestados, considerando as definições conceituais e as formas de aplicações desses 3 elementos na administração pública. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 6.
a eficácia está relacionada ao uso dos recursos humanos e materiais, buscando evitar desperdícios e reduzir o tempo de execução das atividades. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque isso é eficiência. O que vocês vão gravar aqui para mim? Ó? Presta atenção, como é que eu vou distinguir eficácia, eficiência e efetividade? Eficiência, o foco é no processo, não é, velhinho? O foco é no processo. Falei de eficiência, o foco é no processo. É como o trabalho está sendo realizado. Na eficiência é como o trabalho está sendo realizado. Marcos, e eficácia? O foco é no resultado. O foco é no, independente de como foi. Se gastou mais tempo, se gastou menos tempo. Imagina que vocês, policiais legislativos, estão organizando uma fila para que as pessoas possam adentrar até o plenário da casa. E aí essa fila tem mais ou menos 300 pessoas. Uma sessão importante, e aí tem mais ou menos 300 pessoas. Porém, a forma na qual os senhores vão organizar demorou muito. Mas deu certo, todo mundo adentrou, sentou as cadeiras, está tudo organizado. Gerou eficiência ou eficácia? Eficácia, o foco é resultado. Eficácia, deu certo. Ah, demorou 1 hora para a galera entrar. Anyway, ok. Mas deu certo. Certo? Entendeu? Então é incorreto, porque nessa questão está descrevendo eficiência e não eficácia. O uso de recursos, de redução, desperdício de material, são critérios de eficiência. Beleza? B. A efetividade está ligada exclusivamente ao cumprimento das metas internas da organização, independente do impacto social gerado pelo atendimento. Efetividade, quero que vocês gravem para vocês o seguinte: efetividade é impacto real. É só essa palavra que vocês têm que lembrar, porque o restante vocês conseguem diferenciar entre eficácia e eficiência. Falou, alguém comentou de efetividade na prova, impacto real. Eu fui lá, fui bem atendido, deu certo, ok, gerou uma positividade. Eu vou me memorar desse órgão como sendo um órgão que me tratou bem. Eu fui lá, fui bem tratado, as coisas aconteceram, gerou um impacto real. Isso é efetividade. Então, na prova, falou de impacto real, efetividade. O resto vocês conseguem diferenciar. Então, a efetividade está ligada exclusivamente ao cumprimento das metas internas da organização, independente do impacto social? Não, independente do impacto social de forma nenhuma, né? C. A eficiência mede o grau em que o serviço transforma positivamente a realidade do cidadão, sendo avaliada a partir dos efeitos duradouros. Errado, inverteu. Isso aqui é o quê? Efetividade. Certo? Certo ou não? Certo. A gente está falando do critério de efetividade. Beleza? Transformação da realidade do cidadão, efeitos duradouros, critério de efetividade. Falou de mudança de realidade, impacto real, tudo isso é critério de efetividade. C. A tríade, eficiência, eficácia e efetividade, permite avaliar não apenas o processo e os resultados, mas também o impacto concreto que o atendimento produz na vida do usuário. Corretíssimo. Tá? Letra D, corretíssima. Marcos, e aí? Um atendimento rápido sempre é considerado eficaz. Rápido, sempre considerado eficaz, mesmo quando a demanda não é resolvida de forma adequada, pois a velocidade é o fator que determina esse critério. O que vocês acham? Não, claro que não. Por que não? Por que não? Por que não? Porque nem sempre rapidez é sinônimo de eficácia. Beleza? Nem sempre rapidez é o sinônimo de eficácia. A eficácia está ligada ao alcance do objetivo, do resultado. Então, e daí? Se demorou, se foi rápido ou não? Tranquilos? Preocupados? Cansados? Não? Cansados? Dá um bisu para vocês aqui. Costumo fazer algumas provas de concurso também, assim como vocês, eu ainda permaneço concurseiro. Senhores, na hora da prova lá,
não fiquem presos somente a, meu Deus do céu, vou ter que ficar aqui, são quantas horas de prova? 5? 4? Ficar preso às 4 horas lá em cima da prova. Então, pode levar, pede ao camaradinha lá, o examinador, sei lá quem está lá, o fiscal de prova da sala, vai ao banheiro, lave o rosto, isso não é ficar lá 10 minutos não, tá? Tô falando você ir lá 2 minutos, dá uma espreguiçada, relaxa, lava o rosto e volta. Tá? Isso ajuda na hora da sua concentração e melhora o seu resultado cognitivo. Faça isso. Se tiver como, faça. Ou se tiver corrido demais, está lendo questão demais, tá uma loucura, não dá tempo ainda, aí óbvio que vocês vão administrar o tempo na forma de vocês. Agora, se existir a possibilidade, vai dar uma espreguiçada, vai lavar o rosto, beba água, que ajuda também no seu fluxo sanguíneo, pro seu raciocínio. Beleza? De boa? Então vamos para 7. Ainda falando dessa tríade de eficiência, eficácia e efetividade. Pedindo uma questão correta relacionada a essa tríade, vamos embora. A efetividade é alcançada quando o processo é executado com o menor uso possível de recursos, independente do benefício real entregue ao cidadão? Não, isso aí é o que mesmo? Eficiência. Isso é eficiência. B. A eficácia se caracteriza pelo atendimento do objetivo pretendido, o que exige que a demanda do usuário seja efetivamente resolvida, ainda que o processo tenha custos elevados ou não seja mais racional. Sim ou não? Sim, ó a resposta aí, deu o resultado de eficácia. Certo? Atendimento do objetivo alcançado, objetivo pretendido. De boa? Viu que não tem segredo? Olha a C. A eficiência corresponde à transformação concreta da realidade do cidadão, sendo medida pelo impacto social duradouro gerado pelo atendimento. Isso aí é o quê? Efetividade. Vai cair uma questão, se for cair uma questão, olha só, se cair uma questão de atendimento relacionado ao público, vai cair relacionado a isso aqui. Eficácia, efetividade e eficiência. Vai estar lá no meio das alternativas alguma coisa relacionada a isso. Porque a galera confunde essas 3. E se eu fosse o camaradinha que fosse elaborar essa questão, eu iria colocar uma dessa misturada. Beleza? Eu ia colocar, falando de atendimento e tratamento, e depois colocaria uma das alternativas, a tríade de eficiência, eficácia e efetividade. Não é para errar a questão disso. Show? Bora! A resposta ficou a letra B mesmo. Vamos avançar para a próxima. Show. 8ª, vamos embora. A aplicação dos conceitos de eficiência e eficácia, mais uma dessa. Agora está pedindo a incorreta. Grifa aí, incorreta. A efetividade pode ser alcançada mesmo quando o atendimento não gera transformação concreta na vida do cidadão, desde que o processo tenha sido rápido e organizado? Não, pelo amor de Deus, isso é o quê? Falso, porque a efetividade não tem que ter impacto real na vida do usuário? Sim ou não? Sim. B. A eficiência está associada à racionalidade do processo, buscando evitar desperdício e estruturar o atendimento fluidez? Não, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Opa, desculpa. Tá certa. Nós estamos procurando a incorreta, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Fiz para zoar vocês. Tá bom, mentira. Eu que não vi mesmo. Tá certo. A eficácia se relaciona ao cumprimento do objetivo proposto, medindo se a demanda do cidadão foi ou não solucionada. Correto. As outras aqui eu nem vou trabalhar essa com vocês, não. Show? A 9 também está falando sobre a tríade disso. A resposta ficou letra A da nossa 8ª. Vamos para a 10 para finalizar em relacionado a essa paradinha aqui. Verdadeiro ou falso? Eficiência está relacionada à organização do processo, ao uso racional dos recursos e à redução de desperdícios? Sim ou não? Verdadeiríssimo. Marca V aí. Show de bola. Está corretíssimo. A eficácia refere-se ao impacto social? Não, isso aí é o que mesmo? Efetividade. Show, já sabem. Um atendimento pode ser rápido, mas não ser eficaz caso a demanda do usuário não seja realmente solucionada. Sim ou não? Sim, sim, claro que sim.
A efetividade exige que o atendimento gere benefícios duradouros, fortalecendo a autonomia e a confiança do cidadão? Sim. A tríade eficiência, eficácia e efetividade permite avaliar não apenas o processo e o resultado, mas também o valor público gerado? Show de bola. Vocês vão errar a questão de atendimento ao público? Não, tenho certeza que não. Não vão. Falei para vocês que essas questões são mais intuitivas, então não precisa ficar desesperado, preocupado. Meu Deus, não é possível. Relaxa, tudo vai dar certo. Amém? Então vamos para noções de inteligência. Minha área, atuei como eu posso falar, né? Agora eu não sou mais, sou igual o Glauber. Ninguém sabia que o Glauber era agente da ABIN. Às vezes eu sou e vocês não sabem. Mas eu atuei como agente de inteligência na Polícia Militar do Estado de Goiás. Estão vendo eu barbudo, né? E com um anãozinho, os caras nem pensam que eu sou polícia. Esse moleque aí. Sei não, caça aí, tio. Um ajudando o outro, espírito de corpo. Página, sei lá. Acha aí, inteligência. Zaquinha, por gentileza, meu irmão, eu tenho quanto tempo? Whole time. Eu ainda tenho 40 minutos? Então dá pra brincar demais. Rodolfo falou o tema da redação? Rodolfo falou o tema da redação? Não sei se eu falo, né? O que eu ganho? Achou aí a página? Qual que é, velho? 65. Que dor. 65, vamos lá. Noções. Alguém tem interesse em trabalhar com serviço de inteligência lá na Lego? Alguém acha legal essa parte? Matar o Cedora. Alguém acha? O serviço de inteligência é um serviço ótimo, viu? Mas é descrição, sigilo, conversar menos. E aí eu pensei isso, só não vou falar. Tô brincando, serve sim. Então bora. Podemos? Todo mundo junto? Página 65. Vamos trabalhar noções de inteligência. Eu acho que os concursos agora, a tendência desses concursos é cobrar noções de inteligência, principalmente naquelas áreas em que existe a função de inteligência dentro do órgão, do cargo na qual vocês vão exercer. Tá? Mais uma vez, é uma função de exímia responsabilidade, mas é uma função gostosa de ser trabalhada. Para quem gosta de dados, de fonte aberta, fonte fechada, vocês vão estudar muito isso dentro da matéria. Quem for fazer um curso de inteligência, vocês vão ver que é sensacional. A minha função como policial militar de função de inteligência, óbvio que diferencia um pouco da de vocês, de policiais legislativos amanhã, mas em algumas outras coisas se assimila muito. Vocês vão ver que vocês vão produzir muito relint. Quem for trabalhar na inteligência, vocês vão descobrir que é relint, que é um relatório de inteligência. E é o tempo todo escrevendo, armazenando informação. E descrição, né? Coruja. Bora. Durante a elaboração de um plano de prevenção institucional, uma equipe técnica discutia a necessidade de produzir conhecimentos que permitissem ao órgão antecipar riscos, compreender o ambiente estratégico e reduzir incertezas antes da tomada de decisões sensíveis. O coordenador destacou que essa atividade não executa políticas, mas oferece base cognitiva para que gestores atuam de forma fundamentada à luz da doutrina de inteligência estatal e a função descrita correspondente. Presta atenção, rapidão. Às vezes, o enunciado da questão, ele já te afirma muita coisa, viu? Muita coisa. Então, preste atenção no comando da questão, que às vezes ele está te dando a resposta de algumas alternativas. E a FGV, ela faz isso, tá? Olhem com atenção o comando da questão. Show! Então vamos estar perguntando aqui sobre a doutrina de inteligência estatal e a gente vai começar pela alternativa A. Eu queria começar pela E, mas vamos pela A mesmo. A produção de conhecimento estratégico destinado a orientar o processo decisório, reduzindo incertezas e permitindo ações preventivas do Estado. E aí, o que vocês acham, turminha do bem? Certo ou errado? Certíssimo! Claro que estamos certo. Por que está certo?
Porque descreve a função central do serviço de inteligência. A inteligência, ela é utilizada como um aspecto estratégico para reduzir incertezas, antecipar os riscos e o quê? E assessorar o processo decisório. A inteligência serve para isso. Ó, tá aqui o relinte. Operações, operacional, o relinte é esse. Tá aqui. Quem que vai decidir se vai tomar a decisão? São vocês, tá? Então, ela assessora o processo decisório sem executar políticas, beleza? Inteligência, presta atenção aqui, ó. Inteligência não executa ações, certo? Inteligência não executa ações. Ela assessora o quê? As decisões. Ela assessora as decisões a serem tomadas. Então, ó, descrição. Beleza? Então, a gente já viu que tá errado, tá certa. Vamos para B. A elaboração de cenários hipotéticos voltados exclusivamente ao estudo acadêmico de segurança institucional, sem finalidade de assessoramento direto. Verdadeiro ou falso? Não se restringe ao campo acadêmico, né? A inteligência, ela tem finalidade prática e decisória. Não é só no campo acadêmico, não é só teoria, beleza? Ela vai tirar o assessoramento direto ao gestor. Show? C. Ao monitoramento rotineiro de dados administrativos internos, cujo objetivo é identificar falhas burocráticas e aprimorar fluxos organizacionais. O que vocês acham? Errado, né? Aqui está confundindo inteligência com gestão administrativa interna. Não é só identificar falhas burocráticas com a finalidade típica de inteligência. Inteligência é olhar para um ambiente estratégico, não só no fluxo de papel, é analisar um cenário de forma macro, de forma ampla. Show? E aí, ao acompanhamento de eventos passados, com foco em sua reconstrução narrativa, sem projeção e impactos de antecipação de ameaças, aí, pelo amor de Deus, né? Aí a gente está brincando, né? Então, falou de inteligência, eu quero que vocês lembrem que é para reduzir incertezas, antecipar riscos e assessorar o processo decisório. Tá? A inteligência não executa ações, ela assessora as decisões. Beleza? Então, a letra E, incorreto, porque foca apenas no passado, sem projeção, sem antecipação ou prevenção, que são centrais na inteligência. Quando falou de inteligência, eu quero que vocês remetem à antecipação. Show? 2. Durante o seminário sobre segurança do Estado, um especialista explicou que a atividade de inteligência possui natureza transversal. Show. Fornecendo suporte e informação às diferentes esferas estatais, destacou que, na segurança pública, identifica padrões e ameaças sem se confundir com a investigação criminal na segurança nacional. Olha, o enunciado está falando, te afirmando as coisas corretas aqui. Atua na vigilância estratégica para a preservação da soberania e na segurança institucional, protege órgãos públicos contra riscos e interferências. Ressaltou ainda que essa atividade é preventiva, pois antecipa crises antes que se materializem, orientando decisões governamentais com bases em evidências. Com base nessas características, a inteligência estatal é corretamente definida como... Vamos lá? Letra A. Eixo integrador das diversas áreas de segurança, com atuação preventiva e assessorativa, fornecendo conhecimentos estratégicos para as decisões públicas. E aí, turminha? Corretíssimo, vai reunir todos os elementos essenciais da inteligência. A gente está falando de natureza preventiva, estamos falando de função assessorativa e produção de conhecimento estratégico. Beleza? Tem uma dica aqui para falar de inteligência. A FGV, quando a alternativa integra, presta atenção aqui, ó, segurança pública institucional mais nacional, geralmente é o gabarito. Tá? Quando está falando de segurança pública mais algo institucional ou nacional, geralmente é o gabarito certo. Geralmente, sabor certo. Sabor. Beleza? Não é acerto, pode ser o sabor. Então, vamos lá. Vamos ler a B rapidão, só para a gente eliminar? A atividade de repressão imediata destina à responsabilização penal e ao combate direto às ameaças internas? Ah, não, pelo amor de Deus, claro que não, né? Por quê? Porque aqui está falando de atividade repressiva, o que não é inteligência. E primeiro, inteligência investiga? Não.
Inteligência produz conhecimento. Inteligência não investiga, tá? Não prende e não reprime. Presta atenção aqui, não investigar é só na teoria. Para não gerar vaidade. Só na teoria. Mas produz conhecimento, tá bom. Que é o quê? Investigar. Tô brincando, tô não. Mas é isso aí. C. É a C? Mecanismo operacional de execução de políticas de defesa com foco em ações táticas contra ilícitos e distúrbios públicos. Meu Deus do céu, que loucura, hein? Pois atribui... Errado, né? A gente está falando de execução de operacional e tático, isso cabe a outros órgãos, tá? Execução é diferente de assessoramento. Execução é diferente de assessoramento. Quero que vocês lembrem isso. D. Instrumento de vigilância, voltado exclusivamente à segurança nacional, restrito à proteção e soberania das fronteiras. Ah, meu Deus, quando estiver falando de restrito, vocês tomam cuidado, tá? Lembra que inteligência ela é transversal e não é exclusiva. Show? Não se limita somente à segurança nacional. E. Procedimento administrativo voltado ao controle interno de instituições, limitando a prevenção de falhas burocráticas e rotinas internas. Ah, não, pelo amor de Deus. Tomara que caiam umas questões dessa, né? Ou não, né? Caiam umas mais difíceis. Pra vocês acertar. Beleza? Lembra, inteligência ela vai reduzir riscos. E é estratégico. Então, ficou o gabarito do quê? Letra A. A de quê? Ixi, não existe amor em Goiânia. 3. Lógico que existe. 3. Em situação emergencial que exigia resposta rápida do Estado, foi destacado que a inteligência não se resume à obtenção de dados, mas se concretiza na capacidade de oferecer ao gestor avaliações técnicas, projeções e interpretações que permitem decisões proporcionais, vou ler rápido, e alinhadas ao interesse público. Nessa linha, enfatizou-se que relatórios analíticos, informes e estudos estratégicos são instrumentos essenciais para a qualificação governamental, reduzindo improviso e ampliando a segurança decisória, considerando o papel da inteligência na administração pública consiste em... Vamos lá. Executar medidas de segurança em substituição aos órgãos operacionais, garantindo resposta imediata a incidentes críticos. Ai, meu Deus do céu, por que não? Inteligência não substitui órgãos operacionais, viu? Tá bom? Inteligência pensa. Inteligência pensa. Antes de tudo, inteligência. Inteligência pensa e quem executa? É o operacional. A inteligência vai pensar. Pensar. Show. B. Ao centralizar o armazenamento de informações sigilosas para utilização futura, sem interferir na formulação de políticas públicas. Não, errado, porque a inteligência ela não se limita apenas a armazenar informações, tá? Arquivo não é inteligência. Então, ela vai assessorar, ela vai passar, assim, a sua finalidade. C. Definir parâmetros de atuação das equipes operacionais, estabelecendo diretamente os procedimentos de enfrentamento de crises. Não, falso. Por que falso? Alguém fala para mim? Não adianta, eu quero ouvir, sou carente. Bora, gente. Ninguém vai me falar? Sim. Porque quem define o procedimento, ela não vai definir procedimentos operacionais. Ela subsidia, certo? Mas não comanda. Ela assessora. Quem decide é o gestor. Não vai ser a inteligência que vai decidir. Ela, é isso aqui. Eu estou te passando um relatório, eu acho que isso aqui é o mais viável, o mais importante a ser feito. Quem que vai decidir se vai ser feito ou não é o gestor. Quanto tempo eu tenho? Por favor, Zaquinha, por gentileza. 4. 15 minutos? Vamos lá, então. Então, ficou a 3, ficou letra... A gente leu a D? Então, vamos terminar. Produzir dados estatísticos criativamente sobre ameaças e vulnerabilidades sem análise interpretativas voltada ao processo decisório. Errada.
E fornecer assessoramento estratégico por meio da aplicação oportuna de conhecimento, produzindo e qualificando decisões e reduzindo incertezas? Matamos, é essa. A 4 está falando, vamos fazer a 4. Vocês leram a 4? Não? Velocidade 3, tá? Em um exercício de avaliação institucional, diferentes equipes foram convidadas a analisar como a atividade de inteligência deve operacionar em ambientes distintos. Alguns participantes destacaram que as forças de segurança pública e inteligência apoiam planejamento, operação, antecipa ameaças, fornece... Vou pular lá para a resposta. Após revisar todas as conclusões, verificou-se que uma delas destoava completamente da natureza dos limites da atividade de inteligência. Assinale a alternativa incorreta. Bora que eu preciso fazer outra lista com vocês. A inteligência legislativa atua para garantir a segurança física dos parlamentares, servidores e visitantes, protegendo também o patrimônio e as instalações institucionais, certo ou não? Certo, ué, claro que está certo. Então, a 4, letra A, está certíssima. Tá? Isso chama-se de proteção orgânica na inteligência. B. No legislativo, a inteligência exerce funções persecutórias. Meu Deus, está falando de ação persecutória. Realizando investigação criminal completa quando houver indício de ilícitos contra as casas legislativas. Não, pelo amor de Deus, a gente acabou de achar a resposta incorreta. Tá? Inteligência não exerce função persecutória. Inteligência não realiza investigação criminal, tá? Muito menos no legislativo. A inteligência assessora, previne, produz conhecimento, mas não apura crime, nem produz prova, beleza? Inteligência é diferente de investigação criminal. Show? De boa? Tranquilos? Tá, não vou ler as outras, porque eu já achei a resposta. E é eu que estou dando aula e eu faço do jeito que eu quero. 5. Um policial legislativo que atua na área de inteligência recebeu para análise um conjunto de informações sensíveis. Pararam. Vou ler para lá para o final. Conforme os limites éticos, jurídicos da atividade de inteligência, qual conduta é adequada? Qual conduta é adequada? Vamos lá. Manter todas as informações sob sigilo permanente, independente da relevância ou risco, para evitar qualquer possibilidade de desgaste institucional. O que vocês acham? Manter todas as informações em sigilo? Não, pelo amor de Deus, né? Sigilo não é absoluto. Quando existe risco real à segurança institucional, essas informações elas precisam ser compartilhadas de forma controlada, sem necessidade funcional, beleza? Sigilo não é esconder, é proteger. Sigilo é proteger, beleza? B. Compartilhar dados sensíveis com agentes externos, quando isso puder favorecer alianças institucionais ou fortalecer a imagem da casa. O que vocês acham? Errado, né? Inteligência não é jogo político. Tá? Você não passa informação para lá, não é inteligência de filme que vocês veem, não. Vou te passar informação aqui e tal, e você me passa outra, beleza? Não serve para jogo político. Beleza? E a letra C, aplicar os princípios da legalidade, finalidade pública, proporcionalidade e necessidade, utilizando as informações exclusivamente para fins de segurança institucional, resguardando o sigilo contra os desvios? Achamos a resposta. É essa. Tá? Deixa eu ver qual outro nós vamos fazer. Tinha uma importante aqui para falar sobre o CISBIN. Isso, achei. 7. Vamos falar sobre a 7 aqui e a gente mata para mim para outra coisa. Preciso de mais tempo. Então vamos embora. A respeito do marco legal da atividade de inteligência do Brasil, conforme a Lei 9883 de 99 e a estrutura do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o CISBIN, analise as informações abaixo. Eu também, se fosse colocar uma questão na sua prova, misturaria esses conceitos de inteligência, aplicam com aplicabilidade na parte do CISBIN, mexendo com essa lei aí. Mas isso aqui, quando vai cair, essa lei, ela sempre vai perguntar, o CISBIN está responsável por qual órgão? Ela tem uma função de quê? É bem simples. Se fazer questão do MPU, que caiu isso aqui, é exatamente isso. Questão do STM, foi isso. Então, é easy. Vocês vão ver. Olha só. A atividade de inteligência, segundo
A definição legal inclui obtenção e análise e disseminação de conhecimentos relevantes ao processo decisório, podendo ocorrer dentro e fora do território nacional. Certo ou errado? Verdadeiríssimo, claro que é verdadeiro. F. A finalidade da atividade de inteligência abrange a produção de provas criminais, sendo um instrumento auxiliar da persecução penal? Falso. Já falei para vocês que muito menos investiga e também não auxilia na persecução penal e nem de produção de provas. 3. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, exerce a função do órgão central do CISBIN, responsável pela integração entre os entes que o compõem? Falso. Por que é falso, Marcos? Por que? Alguém me fala. Vocês estão bons em CISBIN? Vocês estudaram? Hã? Me ajuda. Essa é a 3? Deixa eu ler aqui rapidão, que até eu estou com dúvida na resposta. Agência Brasileira de Inteligência. Achei, né? Presta atenção. A ABIN é o órgão central da CISBIN? Sim ou não? É sim. A ABIN é o órgão central da CISBIN. A ABIN é. Presta atenção. Responsável por integração, coordenação e articulação de diversos órgãos de inteligência. É ou não? Sim. Peraí. Deixa eu ver. A Agência Brasileira de Inteligência exerce a função de órgão central da CISBIN, responsável a integração entre os órgãos que a compõem. Tá, deixa essa aí, agora eu vejo aqui, porque eu também estou com dúvida. O CISBIN tem entre as atribuições subsidiar ao presidente da República em assuntos estratégicos, promovendo a unidade de esforço no campo de inteligência e de contra-inteligência, que é verdade. A Lei 9.883 de 99 define o CISBIN como estrutura voltada exclusivamente à atividade militar, restringindo a composição de forças armadas. É civil-militar. Civil-militar. Beleza? Como estrutura voltada exclusivamente? Não, eu só fiquei com dúvida na 3, viu? Senhor. Fala. Ah, a senhora é maravilhosa. É verdade. Agora que eu usei meu raciocínio, que eu estou pensando na outra lista que eu tenho tempo. Isso. É o contrário, viu, gente? A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, exerce função de órgão central da CISBIN? Não, é a CISBIN que exerce o órgão central. Obrigado. Eu li rápido e pensando na outra lista. Crianças, é isso sobre inteligência. Depois a gente bate mais rápido, pega a outra lista aí rapidão. Achou a resposta? A resposta ficou, então, letra B, de bravo. Obrigado, maravilhosa. Vamos para outra lista. B ou A? VFF, isso, VFVF. Aí só. Falso. Bora, pega aí a matéria aí, agora a gente discute isso. Chega no canto ali, terminou o negócio, eu vou estar aqui até o final, nós bate-papo em relação a isso aí. Zaquinha, quanto tempo eu tenho até? Ai, meu Deus. Ah, dá tempo. Essa matéria cara, por que os caras lançam em mim 3 disciplinas, né? Os outros só 2. Uma, eu 3. Porra! Segurança física e patrimonial de instalações. Só sobra matéria pra mim. Oi. Tá B ou tá A? Deixa essa aí que eu vou analisar agora. Eu sento com vocês. Calma. Relaxa. Não precisa ficar acelerado. Nós vamos resolver juntos. Porque senão eu tenho pouco tempo para ficar reler aqui. Eu tenho 19 minutos para trabalhar outra lista. Calma que eu vou olhar a questão com inteligência e a gente vê. Segurança física e patrimonial das instalações. Meu Deus, que coisa de... Não posso falar, né? Tá gravando. Sei lá. Página. Ajudem uns aos outros. Não sei, qual que é a página? 48. Tô com fome. Então, bem,
Tá acelerado? Eu queria um café. Um café, uma água. Tem água, nem água. Será que essa água aqui é pra mim? Rodolfo deixa essas bagunças dele aqui. Essa água é a minha? Nossa, velho, eu com sede. Vamos lá então, pega aí. Oh, essa aqui também é analogia, viu? Essas questões aqui de macaco. Sei porque que cobra esses trem na prova. Trem mais mongol. Então vamos embora. Durante a avaliação de segurança... Durante a avaliação de segurança de uma instalação institucional considerada sensível, a equipe técnica identificou determinados ambientes cujo comprometimento poderia causar impacto significativo na continuidade das atividades, na integridade de pessoas e na preservação de informações estratégicas. Diante desse diagnóstico, foram adotadas medidas diferenciadas de controle de acesso, monitoramento e resposta de incidentes nessas áreas. À luz dos princípios da segurança física e patrimonial, a correta compreensão da proteção de áreas críticas permite afirmar que tais áreas... Oh, meu Deus, para que esse povo inventa esse trem? Por que não colocou um processo penal na prova? Então, vamos embora. Só um instante, meus amigos. Alternativa A. Correspondem exclusivamente, cuidado, senhores, com essas palavras exclusivamente, correspondem exclusivamente a locais de grande circulação de pessoas em razão de potencial de desordem. Não, pelo amor de Deus. Por que não? Por que não é exclusivamente? Porque grande circulação de pessoas não define área crítica. Um local pequeno pode ser um local crítico, certo? O critério de impacto do comprometimento do local, ele vai se definir não pelo fluxo de usuários. Certo? Pode ser um local pequeno, compacto, com pequeno fluxo, e mesmo assim pode ser um local crítico. Vamos embora. B. Demandam proteção prioritária, pois sua violação pode gerar danos desproporcionais à segurança da instalação? Qual a resposta aí? Sim ou não? Sim. A área crítica é aquela cuja violação pode gerar danos graves à continuidade do serviço. Beleza? Segurança de pessoas, de informação, exigindo proteção prioritária. Quando a gente está falando de área crítica, exige uma segurança prioritária, uma proteção prioritária daquele local. C. Devem permanecer visíveis e de fácil acesso a fim de facilitar a fiscalização pelos usuários da instalação? Não. Por quê? Porque áreas críticas não, presta atenção, áreas críticas não devem ser de fácil acesso. Áreas críticas não devem ser de fácil acesso. Exige o quê? Restrição, controle, acesso, justamente para entrar violação. Imagina, Marcos, vocês conseguem ter isso em mente? Isso aqui em mente, o que eu estou falando aqui? Consegue ou não? Presta atenção, imagina que eu tenho um... Que consegue me pegar aqui? Eu sou louco mesmo, né? O único que fez isso aqui sou eu. Imagina que tem um local de centralhamento e processamento de dados, um CPD lá, onde fica armazenado as informações, tipo... Quem que era de TI aí? Bora, Zaquinha, como é que é o nome daquele negócio lá onde fica armazenado? Servidor. Obrigado. Os servidores. Imagina que aquele local é uma área crítica. Vocês acham que é ou não? É. Qualquer pessoa pode entrar lá em qualquer hora, pode mexer lá, arrancar cabo, fazer alguma coisa? Não. Então lá é um local crítico, sim ou não? Sim, tem que ter entrada e saída de forma correspondente, com as pessoas têm que ser pessoas autorizadas, principalmente o Zaquinha, que é da área, e ele sabe disso, que tem locais lá que somente as pessoas de TI podem adentrar, tá? Então é só para vocês terem uma analogia mental, numa situação hipotética, para vocês entenderem o que está pedindo. D. Exigem apenas barreiras físicas, sendo dispensável a integração com procedimentos operacionais? Não, pelo amor de Deus. Por que não, Marcos? Por que não? Porque não é apenas barreira física, deve haver integração, procedimento operacional, controle, monitoramento. Exigem, são definidas unicamente pela localização geográfica do imóvel, independente de sua função? Não, a definição não depende de quê? Da localização do imóvel, mas sim da importância, não é? Saúde, do ambiente para a instituição.
Consegue entender que isso aqui também você vai por eliminação? Que não é umas coisas tão complexas? Consegue ou vocês estão preocupados? Vocês não falam, né, gente? Calado. Pensando no bloquinho? Cuidado, o trânsito tá um lixo ali, viu? No ambiente... 2. Não sei quanto tempo eu tenho. No ambiente de segurança física patrimonial da instalação, foi identificado que determinados materiais armazenados possuíam caráter sensível, seja pelo valor estratégico, pelo potencial de uso indevido ou pelo impacto de sua subtração. Poderia causar as atividades institucionais e, em razão disso, a administração adotou. Pá, beleza. Considerando os princípios técnicos que regem e guardam materiais sensíveis, é correto afirmar que essa atividade... Vamos lá. Limita-se à adoção de cofres ou armários reforçados, sendo prescindível o controle de acesso de pessoal. Verdadeiro ou falso? Por quê? Porque não basta um cofre ou armário, né? E é indispensável o controle de quem tem acesso ao material, certo? Indispensável. 2. B, né? Deve priorizar exclusivamente a proteção física, independentemente de registros ou rastreabilidade? Não, por quê? Porque a proteção física isolada é insuficiente. Materiais sensíveis exigem o quê, turminha? Registro, controle, rastreabilidade, tudo isso. Vai ter um local lá, reserva de armas. Um exemplo bom. Se um dia alguém for de unidade operacional, dá um exemplo lá da Rotan, para vocês entenderem. Lá na Rotan, a gente tem um chamado reserva de armas. Lá na reserva de armas, somente os policiais que estão de serviço no dia irão cautelar aquele material. Vamos lá, vou pegar um armamento dentro da nossa barca, vai 4 armas longas, vamos lá, vamos cautelar 2,762 e A2 aqui, 2 FAL. Coloca lá, vamos pegar material químico, coloca na barca. Aquele local é um local restrito, onde apenas pessoas autorizadas conseguem adentrar naquele local. Então, vocês conseguem visualizar que... Qual que é a alternativa que a gente está falando? C. B. Deve priorizar exclusivamente proteção física, independente de registro. E outras, você assina quando você cautela um armamento. Cautelei tantas munições. E a doutrina nossa fala. Dentro da barca, você vai chegar lá e vai falar. Atenção, céu 03, permissão para falar. Para contagem de munição. 4 armamentos longos, sendo com 60 munições em cada, carregador sobressalente, parará. Para mais um checklist. Então, controle, para que vocês consigam memorizar e eu ter acesso também, para explicar mais fácil, a reserva de armas. A reserva de armas é um local restrito que exige um controle a mais. Então, independente de só registro ou rastreabilidade. C agora? Exige integração entre o controle de acesso, procedimentos administrativos e responsabilização dos usuários autorizados. Certo ou não? Certíssimo, achamos a resposta, tá? A guarda correta envolve controle de acesso, procedimentos administrativos, responsabilização do usuário, de quem vai retirar e quando vai devolver. É isso. Vamos para 3. Ao elaborar um plano de segurança, tal, vou pular aqui, esse procedimento motivado... Tá, deixa eu ver o que fala aqui. Considerando os princípios que regem os planos de segurança de instalações, é correto afirmar... Então, vamos lá. Os objetivos do plano devem ser genéricos, de modo a permitir ampla margem de interpretação pelos executores. Falso demais. Por quê? Que os objetivos do plano de segurança não podem ser genéricos. Eles precisam ser claros, precisos, específicos, beleza? Porque executa exatamente o que vai proteger e em qual nível será protegido. Então, é errado por isso. Não é genérico, tem que ser claro e tem que ser específico. B. A definição de responsabilidade é secundária, pois a segurança das instalações
É dever indistinto de todos os usuários? Não, porque a segurança é de responsabilidade de todos, é ou não é? Isso aí é verdade, sim. Mas as atribuições, elas precisam ser definidas. As atribuições, elas precisam ser definidas. Quando a gente fala em segurança patrimonial, não existe responsabilidade difusa. Não existe responsabilidade difusa, é coletivo. Certo? Cada setor a gente vai saber da sua função. Portaria, vigilância, gestão, TI. Beleza? Beleza? C. As auditorias possuem caráter meramente formal, sendo dispensáveis quando não há ocorrência de incidentes. Me ajuda, né? Falso. A auditoria não é só formalidade. Ela serve para verificar as vulnerabilidades. Quando a gente fala de auditoria, a gente serve para checar as vulnerabilidades, testar procedimentos, beleza? E corrigir falha antes que incidentes ocorram. Segurança sem auditoria, turma, vira meramente aparência de proteção, tá? Vocês vão escutar isso demais quem for fazer curso de inteligência. Letra D. O plano de segurança deve integrar objetivos, atribuições claras e mecanismos de avaliação periódica de sua efetividade. Certo, certo. Plano de segurança obrigatoriamente vai integrar objetivo definido, responsabilidades distribuídas, avaliações periódicas, que consiste em auditoria e revisão, e também isso aí vai garantir uma melhoria contínua e preventiva. Beleza? Bem por assimilação essa aqui, né? E aí, a atualização do plano somente se justifica após a ocorrência de falhas graves ou eventos críticos. Aí tá totalmente errado, né? Plano de segurança, ele é preventivo e não reativo. Preventivo e não reativo. Beleza? Show? Então vamos responder aqui mais outro. 4. Não, eu tô lendo aqui. Tá. À luz dos princípios de segurança física e patrimonial, é correto afirmar que o controle de acessos se resume em identificação visual dos usuários, sendo dispensável o uso de barreiras físicas? Não, pelo amor de Deus, falso, né? Identificação visual isolada, ela é frágil. O controle de acesso eficiente envolve procedimento, barreira física, verificação, catraca, seja biometria, seja credencial, certo? Vocês vão entrar lá, vai ter um lugar de acesso lá da sala de inteligência de vocês. É todo servidor da Polícia Legislativa que entra na sala de inteligência? Não, só aquele servidor da área de inteligência. O cara vai entrar lá na sua sala lá. Meu irmão, infelizmente, aqui é uma área de acesso para inteligência. Aí o povo acha que é vaidade. Quando a gente está lá na inteligência, na Intel, a gente fala, essa sala aqui é da Intel. Só entra que é da Intel. Os caras entram lá, você está produzindo conhecimento, você tem que fechar o computador, colocar lá paciência. Os caras falam, esse cara é metido da inteligência. Mas não é. É porque é sigiloso, sensível. Certo? Vocês vão pegar muito isso. Deve priorizar exclusivamente a rapidez no ingresso, mesmo que isso reduza o rigor de controle. Não, pelo amor de Deus, né? Rapidez absoluta geralmente significa vulnerabilidade. Rapidez absoluta geralmente significa vulnerabilidade, tá? O objetivo é equilibrar. Beleza? Próximo. Exige a integração entre credenciamentos adequados, barreiras compatíveis e procedimentos claros e observáveis. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Porque é exatamente isso. Controle de acesso, credenciamento. Acabou, Zaquinho? Credenciamento, barreiras físicas e procedimentos operacionais. Eu queria muito trabalhar a lista inteira com vocês, mas meu tempo se esgotou, eu fui o único professor que tive essas 3 matérias, né? Enfim, eu quero desejar uma boa prova a vocês aí de casa, vocês que estão aqui. Quero profetizar sobre a vida de vocês que a vitória já está alcançada, que vocês possam fazer uma boa prova, que Deus possa abençoá-los, dar discernimento, sabedoria, calma, tranquilidade. Contem comigo para as futuras
aprovações de vocês. Eu sou professor aqui, titular de algumas matérias aqui do Instituto. Não sou o melhor, nem sou o pior, mas eu acho que eu posso agregar com vocês, de certo modo, em algum conhecimento. Meu Instagram é Prof. Marcos Rocha. Quem quiser ir lá mandar alguma coisa, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Tema do quê? Calma, no final da aula eu venho aqui resultar. Que Deus abençoe infinitamente e abundantemente a prova de vocês amanhã. Com tranquilidade, comece a treinar pro TAF, porque eu sei que vocês já passaram. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Vou olhar ali, porque eu tô com o tempo corrido, eu já passo para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Deu tempo? Pode encerrar, Isaquinha? Turminha, valeu demais. Eu vou analisar